Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 47 a 56. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para o meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as Escrituras segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora, disse Jesus às multidões: como um ladrão saístes para prender-me com espadas e paus. Eu estava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, aqui se cumpre uma das primeiras coisas que Jesus tinha já previsto, ainda nesse capítulo 26, de que as ovelhas seriam dispersadas. E como foi isso? Através da prisão de Jesus, que deixa claro que se deixa prender, se permite prender. No Evangelho de São João, quando se perguntam, Jesus pergunta: a quem procurais? Aí alguém responde: Jesus Nazareno. Quando ele diz sou eu, eles estremecem e caem por terra, para dizer que eles estão ali querendo pôr a mão em Deus para prendê-lo. Então, ele só pode ser preso, Jesus só pode ser capturado se ele quiser. E é o que acontece. Jesus permite, Jesus deixa. E inclusive Pedro, que a gente sabe que é São Pedro porque o Evangelho de São João diz, ele pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que nós sabemos o nome, Malco. Jesus depois pega a orelha dele e coloca no lugar, cura a orelha cortada e diz a Pedro: Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou seja, veja, aqui tem uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. O homem das armas perecerá pelas armas. O homem
da violência. E aqui você pode achar que, puxa vida, o que Pedro estava fazendo com a espada, né? Não, era muito comum as pessoas andarem com facas, com punhais, com espadas, por sua própria segurança. Mas aqui Jesus não está criticando, não que Deus quer que alguém mate o outro, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele não está criticando o fato dele andar com uma espada para a sua defesa, porque há homens maus que vão atacar inocentes e etc. E Deus, apesar de não querer isso, a morte de ninguém, muito menos a morte do inocente. Então ele se usa, né, na verdade, de homens, de outros homens, para a defesa dos inocentes. É só olhar, o Antigo Testamento está cheio dessas realidades e o mundo está cheio dessas histórias. Mas aqui, aquela atitude de Pedro tentando defender Jesus era uma atitude de tentar impedir a vontade de Deus de acontecer, da entrega. E aqui Jesus está dando um recado para todos nós que somos cristãos diante de uma perseguição clara contra a nossa fé. Nós não devemos usar de violência para nos defender contra os outros, para defender a nossa fé. Veja a diferença? Uma coisa é você defender um inocente, uma família. Estou na rua, estou em casa, estou na minha casa. Entra um ladrão na minha casa, ameaça minha esposa, meus filhos. Ele está armado, ele tenta avançar para ferir meu filho. Eu não vou defendê-lo? Claro que eu vou. É minha obrigação fazer isso. E eu seria culpável diante de Deus se não fizesse. Se nesse processo, infelizmente, o agressor viesse a morrer nas minhas mãos, eu não teria pecado contra o mandamento não matar. Por quê? Porque não era a minha intenção. Eu não estava usando de uma intenção de ódio contra esta pessoa. Mas eu estava em defesa da minha família e em defesa dos inocentes. O ideal seria o quê? Eu não fazer. Eu fugir. Dar de alguma outra maneira para que ninguém morresse. Os bens ficam por aí. Mas a vida pertence a Deus. Então, para ficar bem claro essa diferença, né? De intenção, de proteção e de defesa da fé. É só olhar os mártires, que, diante dos agressores, eles não iam brigar, chutar, bater. Não, vocês têm que negar, porque senão vocês vão morrer. Negar Jesus, negar a Deus. Não vou negar a Deus, não. Ele não saiu para a guerra por causa disso. Nem nas cruzadas. Ali também era para defender quem? Os inocentes que eram atacados no seu caminho de peregrinação a Jerusalém e defender ali o direito de existência e de oração. Então, as Santas Cruzadas defenderam o povo de Deus e muitos povos, outros inocentes, que estavam sendo atacados até a morte. Mas é um parêntese apenas. Aqui se mostra claramente a incapacidade de compreensão dos discípulos daquilo tudo que Jesus tinha dito. E claro, isso acontece com a gente também, diante das tribulações, das grandes perdas, dos traumas, a gente fica perdido, a gente age com violência, a gente reage de maneira errada, quando nós devemos nos entregar a Deus. E aqui Jesus deixa claro que a oferta, a entrega que ele está fazendo, ela é absolutamente consciente. Veja o versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para o meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos?
Jesus se entrega por amor a nós. Ele dá a vida por amor a cada um de nós. E aí ele fala: vocês tiveram a oportunidade de me prender lá no templo e vem aqui, no escuro, com paus e espadas para me prender? Isso tudo para se cumprir as Escrituras. Veja, mais uma oportunidade de aqueles que estão ali conseguirem compreender a verdade que está diante dos seus olhos. E nesse processo, os discípulos de Jesus se dispersam e fogem. Nós muitas vezes fugimos da igreja, fugimos de Deus, abandonamos Deus, dizendo: não chega, estou cansado de sofrer. Por quê? Porque a gente acha que é de Deus e por causa disso Ele vai nos proteger de todos os males e a gente nunca mais vai ter um problema, nunca mais vai sofrer. E se sofrer, Deus rapidinho vai resolver porque eu estou rezando. Bom, não é sempre assim. E quando a gente não tem uma fé madura o bastante para compreender isso, ou não temos um coração, sentimentos curados o bastante para entender isso, a gente se revolta, a gente se decepciona com Deus e sai da igreja, sai do grupo, sai da pastoral, abandona tudo. Que isso não aconteça conosco, que nós aprendamos que Deus tem um controle de todas as coisas na nossa vida, que nós dependemos da sua providência para tudo. E assim, nós não devemos nos desesperar. Vamos anotar no nosso diário? Promessa e ordem de Deus no mesmo versículo 52. Promessa e ordem. Olha, guarda tua espada na bainha, viu? Ordem. Pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. Promessa. E princípio eterno, versículos 53 e 54. Por quê? Porque aqui Jesus está dizendo claramente, embutido no princípio eterno, que, primeiro, o Pai tem poder de mandar agora mesmo, se Ele quisesse, uma legião de anjos. Ele podia apelar para o Pai, ou seja, eu tenho controle de tudo. E também que as Escrituras precisam se cumprir e estão se cumprindo. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Juntos vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Pois é, eu convido você a realizar isso conosco. Aqui na descrição do vídeo tem o passo a passo para você. Bom, como quem já está acostumado, né? Agora o vídeo que se encerra, você vai anotar no seu diário. Se você ainda não sabe, como eu disse, procure aqui na playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Você vai entender como a gente vai fazer juntos esse caminho. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.